Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite ou quem sabe até boa madrugada. Como vocês estão? Que saudade do nosso contato físico, do nosso contato presencial, do nosso dia a dia na sala de aula, né? Mas com a graça de Deus, logo, logo tudo isso vai passar. Estou aqui com o meu kitzinho básico, álcool em gel, máscara. Vamos reforçar os cuidados para que os nossos e até nós mesmos não sejam contaminados por esse vírus. Vai passar, com a graça de Deus, logo, logo isso tudo passa. Mas vamos à nossa aula. Hoje nós temos a nossa quinta aula gravada, mas é a nossa aula 13 do livro, iniciando assim o livro 4. Nossa última aula foi a aula 12, né, do livro 3, e hoje a gente está iniciando o livro 4 para fechar aí o nosso segundo bimestre com o livro 4. E na aula 13, a gente tem o seguinte título, né? O conteúdo vai ser coesão sequencial e coesão referencial. Essa frase de Pablo Neruda, ela vem bem ilustrativa no início da aula e eu achei bem interessante. Escrever é fácil, muito simples, né? Escrever é muito simples. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. Pronto, só é isso. O problema é o que vem no meio. No meio você coloca as ideias. E produção textual é assim, né? Você inicia com a letra maiúscula, termina com um ponto final. O problema são as ideias que você deve colocar dentro do seu texto. Eis a questão. Então, por isso que a gente tem essas aulas para elucidar melhor essa forma de produção. Então, vamos lá. Então, a competência que está relacionada diretamente a esse conteúdo da aula 13 é justamente a competência 4. Por isso que vocês falam sempre, professora, isso é mais rápido. Professora, por que eu perdi na competência 4? Gente, o uso dos conectivos, conjunções, como vocês queiram denominar, conjunções e conectivos é a mesma coisa, ele é indispensável tanto no início dos parágrafos, a partir do primeiro parágrafo do desenvolvimento, quanto dentro do texto, para fazer a ligação das ideias. Então, é essa interligação das ideias que fará a diferença na hora de você apresentar o seu texto. E até a argumentação, a forma de leitura fica bem mais viável, né? Bem mais visível. E aí nós temos, dentro da coesão sequencial, nós temos a relação de casualidade, a relação de condicionalidade, a relação de temporalidade, a relação de finalidade, a relação de alternância e, por fim, a relação de oposição. Então, nós vamos ver cada uma delas de forma detalhada. A relação de casualidade é expressa pela causa, como o próprio nome já mostra, né? Da consequência. Essa relação se manifesta por meio do emprego, entre outros, dos elementos linguísticos a seguir, que são os conectivos. Porque, uma vez que, visto que, já que, dado que, tanto que, devido ao. Então, esses são os elementos que nós utilizamos para demonstrar uma relação de casualidade dentro do seu texto, como resultado da consequência. Ok? Então, quando o meu texto vem a relação de causa e consequência, eu posso usar qualquer um desses conectivos para expressar melhor aquilo que eu quero apresentar. Já na relação de condicionalidade, como o próprio nome já mostra, é uma condição. E essa condição, certo? A relação de condicionalidade estabelece-se quando o segmento textual é uma condição para que o outro seja verdadeiro. Então, um elemento condiciona a veracidade do outro. Essa relação se manifesta mediante o emprego dos seguintes elementos linguísticos, né, das seguintes conjunções: se, caso, desde que, contanto que, salvo se, etc. Por quê? Tem outras conjunções que também podem ser usadas nessa situação, nessa relação de condicionalidade, ok, gente? E aí, a gente passa para a relação de temporalidade.
próprio nome já mostra. É interessante porque elas são autoexplicativas, né? Temporalidade é óbvio que é tempo. A relação de temporalidade expressa o tempo em que são localizadas ações ou os eventos em foco no texto. Essa relação se manifesta pelo uso das expressões. Todas as expressões estão relacionadas ao tempo. Então vejamos. Quando, enquanto, mal no sentido de bem, tá? Antes que, cada vez, durante e etc. Eu coloquei aqui a observação com relação a atualmente. Veja bem, vocês gostam muito nos textos de vocês colocar atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje. Quando você coloca essas expressões, além de ser clichê, pelo fato do verbo estar no presente, tá? Quando o verbo ele se encontra no presente, é óbvio que é atualmente, isso é fato. Porém, o atualmente, quando ele é utilizado, dá a impressão que anteriormente não havia aquilo. Exemplo, atualmente fala-se muito de racismo. O racismo é algo apenas atual, de hoje, ele nunca existiu. Então, vejam a diferença. A não ser que seja algo que nunca existiu e só esteja acontecendo agora. É diferente, tá? Relação de finalidade. Também é autoexplicativo, né? Dá uma relação direta de explicitação de uma manifestação real de fim, de finalidade. A relação de finalidade manifesta-se quando um dos segmentos explicita o propósito, né, que é a finalidade, ou objetivo, pretendido e expresso pelo outro. Essa relação se manifesta pelas expressões para que, a fim de que, etc. Porque pode ter outras também. Assim, né? Assim dá uma ideia de finalidade. Vejam que na finalidade da proposta de intervenção, os elementos coesivos que vocês vão usar, né, os conectivos que vocês vão usar, são justamente esses. Para que, a fim de que. E isso dá uma ideia real daquilo que você tem como finalidade, que você tem como propósito, que você tem como objetivo. Ok? Relação de alternância. Gente, é complicado, porque assim, quando a gente está dando aula assim gravada, a gente não tem aquele feedback de vocês, né? Quais são as dúvidas, vocês questionam, enfim. E aqui é só o assunto, né? Mas aí a gente vai trabalhando de uma forma que deixe tudo muito bem claro, até porque a gente tem um encontro gravado aqui, a gente tem a aula no Google Meet, né, presencial, a gente tira aquelas dúvidas em que eu tenho contato direto com vocês, e a gente corrige também as atividades do livro. A gente tem a conversa pelo WhatsApp, né, quando eu envio as produções de vocês corrigidas. Então, muitos contatos a gente está tendo. E com fé em Deus, logo, logo a gente volta a se encontrar pessoalmente. Relação de alternância. O próprio nome diz, né? Alterna alguma coisa, né? A relação de alternância pode ocorrer de duas maneiras. Em primeiro lugar, sendo sinalizada pelo ou exclusivo, o qual implica que os elementos em alternância se excluem mutuamente. Em segundo lugar, pelo ou inclusivo, quando você utilizar na relação de alternância, você vai usar ou que exclui ou que inclui, certo? Quando você diz ou seja, é porque você vai acrescentar uma outra informação que pode excluir a anterior. E quando você diz preto ou branco, é porque você está incluindo as duas possibilidades, ou uma coisa ou outra, tá? Então, por isso que a relação de alternância, ela mostra, em primeiro momento, o ou exclusivo e depois o ou inclusivo. Eu gostaria de frisar algo aqui com relação ao primeiro lugar, tá? E o segundo lugar.
vocês querem muito nos textos de vocês utilizar no primeiro parágrafo do desenvolvimento, em primeiro lugar, em primeiro plano, primeiramente. E às vezes também utilizam no segundo parágrafo do desenvolvimento, em segundo lugar, em segundo plano. Olha, gente, nada impede que você utilize, porém eu oriento que não use, justamente por ser clichê. Se eu estou usando o primeiro parágrafo do desenvolvimento, se a primeira informação que eu vou dar da problematização que eu apresentei na minha introdução, é óbvio, como eu já expliquei a vocês em aulas anteriores, inclusive aulas gravadas, que é a primeira informação. Então, não preciso usar em primeiro plano, em primeiro lugar, tá, gente? Da mesma forma, o segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, vamos ter cuidado, vamos ter mais atenção a esses pequenos desvios que podem fazer a diferença na pontuação da competência 4. Já a relação de oposição, que é a relação que conclui a coesão sequencial, ela, como o próprio nome diz, é algo que é oposto, é algo que é diferente, né? Distinto. Desculpa. A relação de oposição entre os conectores, os mais empregados para expressar a relação de oposição são mas, porém, contudo, embora e, no entanto. Que essa relação de oposição na coesão sequencial, assim como as demais, ela lembra as conjunções adversativas, né? Que adversativa é justamente a adversidade de oposição. Ok, gente? Então, essa foi a coesão sequencial. Agora, nós vamos passar para a coesão referencial. E aí, eu preciso que vocês tenham uma certa atenção dessa parte da coesão referencial, e eu preciso também que vocês leiam no livro de vocês o conteúdo de forma completa. Por quê? Aqui estão apenas os tópicos, tá, gente? E lá no livro de vocês estão todas as informações necessárias com relação a esse conteúdo. Até porque as aulas gravadas, a gente tem um cuidado dela não passar 25 minutos, 30 minutos, tá? E aí, se a gente se prolonga muito, fica aquela aula maçante, cansativa. Então, a gente procura, no máximo, 20 minutos para que vocês absorvam bem o conteúdo e aprofundem melhor no livro, tá bom, gente? Já a aula do MIT, a gente tem 50 minutos. A conversa pelo WhatsApp, às vezes eu passo mais de 2 horas com vocês, né, com as 2 turmas, para que a gente perceba realmente que a escola está tendo uma preocupação muito especial com esse período de afastamento, de isolamento social, para que vocês não percam o foco do Enem. E redação, nota 1000. Então, a coesão referencial, ela é alcançada pela utilização de expressões que retomam ou antecipam ideias. Atuam nesse tipo de coesão. Quem está dentro dessa coesão referencial? Os pronomes, os anafóricos ou catafóricos, que aí a gente aprofunda melhor esse conteúdo no livro. Os sinônimos, que a gente utiliza muito também dentro das expressões do texto, para que as palavras não fiquem repetidas. O que é que a gente usa? Sinônimos, tá? Os hiperônimos e outros recursos linguísticos. Mas, dentro dos principais recursos da coesão gramatical, nós temos, com relação, gente, a esses recursos, é preciso vocês terem uma atenção especial para as palavras ou expressões sinônimas ou quase sinônimas. Por quê? Às vezes, o texto pode também ficar redundante se você utilizar muitos sinônimos. Mas é melhor que você use expressões que você deixe claro a ideia do que você quer apresentar, certo? Mesmo ele sendo sinônimo, do que você ficar repetindo, porque você também vai perdendo a competência 4. Ok, gente? Por exemplo, sinônimo: gastos, despesas, né? Luta, batalha, combate, batalha, luta, enfim.
São nomes que vocês podem utilizar dentro do texto, tá? O termo síntese, que é justamente o termo que vai resumir a sua informação, que é utilizado como uma forma de restrição textual. Os pronomes, né, de todos os tipos, inclusive esses pronomes, eles estão presentes tanto os catafóricos, como eu falei anteriormente, quando referencia os termos, eles antecipam, ou melhor, desculpa, gente, os pronomes anafóricos e catafóricos. Os anafóricos, quando referenciam termos já presentes, que já estão dentro do contexto, tá? Os catafóricos são aqueles que antecipam termos ainda a serem utilizados. Eu vou citar alguma coisa e aí, por exemplo, as convenções gráficas não são muitas e aprendê-las não é difícil. Esse exemplo consta no livro de vocês, tá? Basta você estar atento a elas. Esse elas é anafórico, porque ele se referiu às convenções gráficas e conscientes de sua importância para a qualidade dos textos, que escreve: um dos melhores caminhos para isso é observar seu uso também em textos escritos. Então, o isso faz referência às convenções gráficas, que já é algo expresso. Já, desculpa, gente, me perdi aqui, tá? Já, porque tá grifado aqui, já o sua importância é o catafórico, que é algo que ainda vai ser utilizado, tá bom? Então, qualquer dúvida que a gente tiver, a gente vai tirando lá na aula do MIC, tá bom, gente? Os numerais, né, que são utilizados de forma, principalmente, os numerais ordinais ou cardinais, mas a gente usa mais de forma cardinal, porque é um termo já empregado, né? O ordinal 1, 2, 3, cardinal, primeiro, segundo, terceiro. Então, a gente usa mais, na maioria dos textos, os numerais cardinais, mas também usamos os ordinais, né? E principalmente com relação a informações, a dados. Os advérbios pronominais, tá? Esses advérbios pronominais, eles são usados principalmente quando expressa direção, lá, aqui, mais a ligação de lugar. E, por fim, a elipse, que é justamente a ocultação de quando você precisa omitir algum termo dentro do seu texto. Então, eu não detalhei tanto cada elemento desse, porque está expresso bem claro no livro, mas aí de repente alguém que só assistiu a aula pode ter já uma ideia e pesquisar mais, tá bom, gente? E por fim, eu gostaria de deixar dentro dessa aula de hoje a seguinte frase: se formos perseverantes e acreditarmos em Deus, cuidando de nossa mente e dos que amamos, logo isso tudo passará. A gente está vivendo um período muito tenso, muito difícil, mas a gente precisa realmente acreditar em Deus. A gente precisa se cuidar, né, ter o autocuidado, mas a gente precisa também cuidar dos que nós amamos. E aí, gente, vamos manter firme esses 3 Fs, né? Força, acreditar que realmente tudo isso vai passar, então a gente precisa ter força durante esse período. Firmeza, diante das situações que a vida tem nos apresentado. E, acima de tudo, muita fé em Deus e acreditar que dias melhores nós vamos ter. E quem sabe se esse período da pandemia também não é para que a gente se torne pessoas melhores, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por estar nos acompanhando, por estar daí também se esforçando, que a gente daqui estamos tentando fazer a nossa parte. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.